Olá, eu sou Roberto Sadovski, você está no Nerdovski e hoje vamos falar sobre Paul Walker, um ator que foi embora cedo demais. O Nerdovski de hoje é um Nerdovski que vai ser diferente de todos os outros que a gente tem feito nesses últimos meses aí. A gente até tinha os outros assuntos para falar, umas coisas mais divertidas e tal, mas o fim de semana trouxe uma notícia que não foi tão divertida assim, né? O ator Paul Walker, da série Velozes e Furiosos, ele sofreu um acidente de carro em Los Angeles e ele morreu na hora. Ele tinha minha idade, ele tinha 40 anos. Quando acontece isso com um cara tão jovem, que tem uma carreira tão bacana pela frente, a gente bota o pé no freio e pensa assim, o que a gente tem a ver com esse cara? Por que a gente tem que se importar? Tanta gente morre o tempo todo no mundo e tal. Eu conheci o Paul Walker. E muita gente me pergunta, nesse meu trabalho de entrevistar, de falar com atores e tal, quem são os caras que são bacanas, quem são os caras que são uns maus, o pessoal que é mais blasé e tal. E a primeira pessoa que vem na minha cabeça, sempre quando me perguntam isso, é assim, cara, tem um monte de gente mala, mas o Paul Walker sempre foi um cara legal. E é engraçado, né, que a gente vê esse mundo de celebridades e tal, e nesse meio ele tentava fazer a diferença, fazendo caridade sem ter que falar com ninguém, né? Ele tinha empresas que faziam caridade, e ele era um cara muito pé no chão, muito humilde, muito simples. Eu trabalhei com ele no Rio, quando ele veio lançar com a turma toda o Velozes e Furiosos 5, e era o cara que se destacava porque ele era muito solícito, tranquilo, e é engraçado, porque quem tem uma carreira meteórica, às vezes tem umas coisas que deixam ele meio fora do eixo e tal, e o Paul Walker não era assim. O Paul Walker, na verdade, ele apareceu pela primeira vez no cinema, embora ele já trabalhasse desde criança, com A Vida em Preto e Branco, né, que é um drama com o Tobey Maguire e a Reese Witherspoon, né, que eles são dois irmãos que eles são levados para dentro de um programa de TV que eles assistiam, uma coisa meio careta, e eles começam a literalmente levar cor para dentro desse programa, né? Isso foi em 1998. E o Paul Walker era o cara que ele cumpria um papel dentro desse mundo, né? Que todo mundo era meio que estereótipos de coisa dos anos 70 e tal. Então depois disso ele começou a fazer alguns filmes no finalzinho dos anos 90, né? Ele fez Marcação Cerrada, né? O Varsity Blues com James Van Der Beek, que na época fazia o Dawson's Creek. Ele foi coadjuvante também em She's All That, uma dessas milhares de comédias adolescentes, né, que saíram um monte no final dos anos 90. Essa era com Freddie Prinze Jr. E aí veio a virada do século. E talvez ele tenha acertado em cheio quando ele fez Velozes e Furiosos em 2001. Acho que ninguém esperava na época que o filme fosse se tornar tão grande como se tornou. Talvez nem os produtores na época achassem que fosse se tornar tão grande. E com Velozes e Furiosos, o Paul Walker, ele meio que se tornou o astro de dia para noite, que o filme foi um grande sucesso, e esse sucesso foi colocado nas costas do Vin Diesel e do Paul Walker. Tanto que quando o Vin Diesel não quis voltar para a continuação, né, Mais Velozes e Mais Furiosos, o Paul Walker topou sozinho, e ele segurou o filme sozinho. E nunca foi assim um ator de grande talento dramático, né? Mas era um cara que tinha uma boa presença em cena e ele segurava bem a onda. E nessa carreira que ele teve de, sei lá, pouco mais de 10 anos, ele trabalhou com muita gente boa, né? Ele fez filme com Clint Eastwood, ele fez filme de terror, ele fez thriller, ele fez aventura da Disney. Então é engraçado que do momento da morte dele até agora, vários amigos comentaram comigo, né, em rede social, tal, a gente batendo papo, e cada um tinha o seu filme favorito do Paul Walker. As meninas bizarramente, elas vão mais pro lado do Resgate Abaixo de Zero, né, que é o filme da Disney, que ele vai atrás eles têm que fugir da base deles no Alasca, deixam os cachorros que puxavam os trenós atrás e ele volta para resgatar o cachorro. Filme bonitinho, da Disney, não tem nada demais, mas as meninas acham que ele estava muito bem ali. Tem gente que gosta da Viagem, né, que é o Joyride, que parece um pouco com A Morte Pé de Carona, né, que são dois caras e uma menina que encontram um caminhoneiro
numa viagem na estrada e esse cara se revela um psicopata. Talvez o grande filme dessa fase dele, né, para transformar ele em astro, tenha sido Linha do Tempo, do Richard Donner. Então a história é legal, né? No set do Linha do Tempo, os jornalistas foram visitar o set do Linha do Tempo, e quando você vai em visita a set de filmagem, todo mundo está muito apressado, porque uma filmagem é uma coisa muito frenética. Então cada um tem o que fazer, no tempo livre os atores eles atendem os jornalistas e voltam pro trailer e tal. E o Paul Walker foi o cara que falou assim: olha, gente, eu acho que eu não tenho mais nada para fazer hoje, já filmei minha parte, eu vou acompanhar vocês o resto do dia. Então ele meio que foi Cicerone do grupo de jornalistas acompanhando o filme lá do Richard Donner, que não deu muito certo, né? Mas eu acho um filme simpático também, tinha ele, tinha o Gerard Butler também. E um filme que funcionou mais ou menos, mas nesse meio tempo ele sempre estava com Velozes e Furiosos na cabeça. Quando a Universal tentou relançar a série com Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, ele não estava no elenco mais, né, que ele foi levado para Tóquio e tal. E foi engraçado como essas coisas voltam. Porque em 2009, quando ele voltou com Velozes e Furiosos 4, foi quando o Vin Diesel entrou como produtor, quis chamar o elenco todo de volta, e foi aquele estava perto do ponto de virada da série, deixar de ser sobre corridas urbanas e passar a ser sobre uma história policial diferente a cada filme. Nesse meio tempo, eu acho que o Paul Walker fez o filme que talvez seja o meu favorito, né? Um filme chamado No Rastro da Bala. É sobre um capanga de mafiosos, né, que tem uma vida normal, tal, trabalha no crime, e ele perde uma arma, e essa arma ela tem que ser encontrada, porque senão vai ficar mal para ele, e o filme tem umas reviravoltas no meio, e talvez como ator ele tenha se mostrado mais versátil nesse filme, que eu acho bem legal, que vocês podem procurar. I won my fucking gun! I won my fucking snub nose and you lifted from the fucking Arlington! Now where the fuck is it? Where the fuck is it? Verdade é que desde 2009, né, quando a série Velozes e Furiosos foi reinventada, o elenco inteiro meio que viveu em função da série, porque foi um filme em 2009, um filme em 2011, um filme esse ano, né, Velozes e Furiosos 6, e ano que vem já tem outro. Com a morte do Paul Walker, a gente não sabe ainda se o filme vai ser adiado, se vão mudar a data. Boa parte das cenas dele já estava filmada, é claro, mas a equipe estava em feriado de Ação de Graças, a equipe do filme estava de folga, né? Eles iam retomar os trabalhos agora segunda-feira em Atlanta, e isso óbvio não vai acontecer, porque o diretor está reunido com o James Wan, né? O diretor está reunido com o pessoal da Universal para ver o que eles vão fazer com o filme. É claro, o filme vai ser completado, eles devem reescrever alguma coisa da parte do Paul Walker e a vida continua. É uma pena. Ele tem um filme chamado Brick Mansions que está pronto, que deve ser lançado ano que vem, assim como o Velozes e Furiosos 7, né? Vai ser o legado de um ator que de fato era um ser humano bacana, era uma pessoa do bem, tentava fazer o bem com o trabalho que ele tinha. Assista os filmes do cara, o melhor jeito de você prestar uma homenagem é você ver o trabalho dele. Não existe nenhum filme horrível do Paul Walker, né? Existe entretenimento, né? E diversão descompromissada, assim como é Velozes e Furiosos, é diversão descompromissada. E ano que vem a gente vai assistir Velozes 7 no cinema, talvez de uma forma diferente, e vai ser muito difícil pro elenco falar do filme quando chegar a época do lançamento, que acho que de tudo que eu vi desse acidente do Paul Walker e de toda a homenagem que o Vin Diesel prestou no Facebook, a Jordana Brewster, o diretor, os amigos dele, talvez o que tenha ficado mais forte foi a imagem do Tyrese, que ele foi no lugar do acidente e tinha muita gente lá, né? Colocaram flores no lugar e o Tyrese estava em pé chorando, com todo mundo ao redor em silêncio, porque a gente conhece o cara como um ator, como um astro, mas para esses caras morreu um irmão deles, morreu um amigo, e isso não tem como substituir, né? É uma pena, mas acontece. Então, a gente fica aqui hoje nesse Nerdovski, nesse tom um pouco mais sóbrio. Assistam os filmes e vamos lá. Semana que vem a gente tem mais.
Isso aí. Assista os outros vídeos do Nerdovski também. O Nerdovski é uma parceria do Sedentário Hiperativo e do Ocioso. Camisetas Not Safe for Work, que nem essa do Game of Thrones que eu estou usando hoje. Todos os bonecos, todos os gibis que você vê aqui são da Comics Bookshop. Peace.